Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, louvado seja Deus! Meu nome é Carlos André e trago mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Queridos amados irmãos, antes de eu ler a mensagem de hoje, eu peço a você que se inscreve aqui nesse canal. Aqui embaixo tem uma palavra escrita em vermelho, inscreve-se, você vai clicar em cima dessa palavra. Então, meu irmão, não esqueça de deixar o seu gostei e se você tiver um tempinho, compartilha essa mensagem com seus contatos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos amados irmãos, eu creio que você já ouviu falar sobre José do Egito, ou José o Sonhador. Queridos amados irmãos, José, ele, aos 17 anos de idade, José ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado ali para o Egito. E ali ele virou escravo de Potifar. Logo depois que José se tornou escravo de Potifar, Potifar entregou a sua casa a José e José começou a administrar suas coisas, as coisas de Potifar. Só que a esposa de Potifar, ela começou a olhar José de outra forma e queria se deitar com José. E ali José não se deitou com ela porque José ele era fiel a Deus. E ele também, irmão, respeitava Potifar. E ali José, quando foge dela para não pecar, ele acaba deixando a sua túnica. E José agora é preso. E depois que José, irmão, chega na prisão, José ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. E logo depois que ele interpretou os sonhos, passou um tempo, Faraó teve um sonho. E José ele foi chamado ali para interpretar o sonho de Faraó. Queridos amados irmãos, a trajetória de José, dos 17 anos que José foi vendido para ser escravo, até José se tornar governador do Egito, se passaram 13 anos. Então José ele começou um período de sofrimento e também de alegria, porque quando ele chegou lá em Potifar, ele era escravo, mas logo depois Potifar viu que o Senhor era com José. E tudo que José fazia com amor. Mesmo José sendo escravo, José fazia com amor, José fazia ali com prazer. Então ele entregou a sua casa ali na mão de José. Então José também teve aqueles momentos ali de alegria ali, porque José ele começou, eu creio que José começou a ver que ele não ia ser mais, que com o tempo ele não ia ser mais um escravo. Mas José ele sempre permaneceu sendo fiel a Deus. Quando José ele foi jogado na prisão, já foi jogado na prisão inocente, mas José continuou sendo quem ele era. Queridos amados irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 37, logo após que José interpreta o sonho de Faraó. Faraó diz isso para José, e essas palavras foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou pé em toda a terra do
Egito. Glórias a Deus, irmãos. Queridos amados irmãos, José ali, ele passou tempos de sofrimento na vida dele. Durante aquela caminhada ali, eu creio que José chorou muito, se derramou muito na presença de Deus. Mas José não se desviou do seu caminho. Hoje vemos pessoas, irmãos, se desviando muito fácil do caminho, não aguentando as lutas, nem os problemas, nem as dificuldades, e se desviando de uma hora para outra. Se alguém falou alguma coisa que não gostou, vai lá, briga, diz que vai sair da igreja, diz que vai parar de servir a Deus. Eu vejo muitas pessoas, irmão, que têm se desviado, têm se afastado da presença de Deus, porque alguém falou alguma coisa, porque o pastor olhou de cara feia, porque alguém falou alguma coisa no culto, e porque a pessoa não canta muito bem, ou se prega bem, e se afastando, irmão, da sua salvação, porque quando você se afasta de Deus, você está se afastando da salvação, porque salvação só há em Deus, não há em outro não, irmão, salvação só em Jesus. E José ali, ele passou por muito sofrimento. José foi escravo, José foi preso inocentemente, mas José ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava. Então José ele permaneceu ali firme, irmão, crendo que Deus um dia ia fazer um milagre na vida dele, que aquela situação que ele estava vivendo iria mudar. A tua situação, irmão, eu não sei como é que se encontra, porque só quem sabe que a tua situação é você e Deus. Mas eu creio que Deus tem uma saída para tudo, irmão. Deus tem um escape. E Deus tem um propósito. José não foi ali parar no Egito, irmão, à toa não. Deus já sabia o que ele ia fazer. Mas José ali, irmão, estava na direção de Deus. José ali, ele acreditava no Senhor, ele permaneceu fiel ao Senhor a todo momento. José não colocou, irmão, nenhum das coisas que estavam acontecendo, atribuiu a Deus, como se estivesse culpando ao Senhor pelas coisas que aconteceu na vida dele, não. Mas José, eu creio que acreditava sempre em Deus e sabia que Deus era com ele e que Deus ia libertar ele, que Deus ia fazer um milagre na vida dele. O que falta em muitos, irmãos, é acreditar em Deus. Porque quando você acredita verdadeiramente em Deus, os problemas estão vindo. Passando pela luta, passando pela prova, você vai continuar crendo no Senhor. Passando pela dificuldade que estamos vivendo hoje, irmão, você vai continuar ainda crendo em Deus. Não importa a tua situação, o importante é você acreditar em Deus. Porque quando você acredita em Deus, você vai ver sempre um futuro. Você vai ver sempre uma luz no fim do túnel, uma saída. Porque Deus ele vai estar, irmão, cuidando de você, Ele vai estar ali te sustentando, Ele vai estar te animando, falando ao teu coração. Então, irmão, não se desvie por qualquer coisa não, irmão, melhor nunca se desvie da presença de Deus, nunca se afaste da presença do Senhor. Nunca queira se afastar por nada não. Se algo aconteceu na tua vida, olha, conversa com Deus. A Bíblia fala que Ana, irmão, Penina ficava ali, ó, apertando a mente de Ana, porque Ana não tinha filhos. Mas só que Ana, irmão, ela não discutia com Penina não. Ana, ela saía, ela ia lá, ela chorava diante do Senhor, ela clamava a Deus ali. Teve um tempo, irmão, que Ana estava tão amargurada que não saía nem palavra da boca de Ana. Só via mesmo a boca se batendo. É tanto que Eli, o sacerdote, quando ele olha para Ana, ele pensa que Ana está bêbada, que Ana tinha bebido, e ali Ana estava assim, batendo a boca. Mas Ana disse a ele, não, eu sou uma mulher tribulada, eu sou uma mulher amargurada. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Deus estava ouvindo, irmão, o clamor daquela mulher, assim como Deus estava ouvindo o clamor de José. Porque não é fácil, irmão, ser humilhado, ser vendido pelos seus irmãos, ser rejeitado por sua família, ao ponto deles querem matar José. Mas Deus ali interviu, e ali ele foi vendido, foi parar no Egito, do Egito foi ser escravo, de escravo foi ser prisioneiro, como criminoso, por um crime que qual ele não cometeu. E depois de prisioneiro, Deus vai lá e exalta José pela sua fidelidade,
pelo que José, pelo o amor de José por ele, por José acreditar nele, ser fiel ao Senhor, não se desviar dos seus caminhos. E ali Deus exalta José, colocando José ali como um governador do Egito, segundo, só abaixo de Faraó. Mas José ali, irmão, além de... Olha a experiência que José teve. Talvez você esteja passando por alguma luta e Deus está querendo te dar uma experiência. Mas por você reclamar tanto, você não consegue ver o que Deus quer fazer na tua vida. Deus está te preparando para algo grande lá na frente. Deus está te preparando para algo grande lá na frente. Então, irmão, não reclama. Lamentar, todo mundo lamenta. Há uma separação, lamentação e reclamação. Você pode se lamentar sim diante do Senhor, mas você não pode estar reclamando, achando tudo ruim, reclamando de qualquer coisa não. Coloca o Senhor na frente, porque Ele está te dando uma experiência para algo que você vai ter que fazer lá na frente grande, irmão. Deus prepara antes de enviar. Lembra-se de Jesus, chamou os 12 discípulos, preparou antes de enviar. Um ficou para trás, que foi Judas, mas o restante o Senhor preparou todos. O Senhor estava preparando Judas também. Mas por Judas querer não dar ouvido à palavra do Senhor, não deixar que o Evangelho entrasse, o Espírito Santo entrasse dele para fazer uma mudança, se entregou ao inimigo. Mas o Senhor, irmão, Ele estava preparando todos os discípulos ali para poder enviar. Deus, Ele sempre prepara os seus vasos para fazer algo grande lá na frente. Olha Davi, antes de lutar com Golias, irmãos, Deus preparou Davi lá no pasto, cuidando das ovelhas. Deus enviou o urso, enviou o leão e deu força a Davi para matar os dois. Então Davi sabia que Deus estava com ele. Ali foi o urso e o leão, mas Deus deu força a Davi para matar os dois. E lá o Senhor foi com Davi, desceu aquele vale. Queridos amados irmãos, Deus Ele sempre prepara os seus vasos. E Deus está te preparando para algo grande na tua vida. Mas você precisa crer no Senhor, você precisa acreditar em Deus, você precisa continuar firme no Senhor. Creia, irmão, que Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida, que essa situação aí é passageira. Essa situação aí que você está vivendo hoje é passageira. Mas vai chegar o tempo de Deus te exaltar aqui na terra. Vai chegar o tempo do Senhor te exaltar aqui na terra. Mas é necessário que você permaneça firme e acreditando sempre em Deus. Veja o lado bom das coisas. Não fique só olhando para o lado ruim, não. Olhe para o lado bom. E sempre que vir uma dificuldade, que você estiver passando por uma luta, lembre-se, Deus está me preparando. Deus está me dando experiência. E Deus está comigo. Queridos amados irmãos, Deus estava o tempo todo com José. E Deus exaltou José no momento certo, na hora certa, depois que Deus preparou José nas dificuldades e nas lutas. Deus preparou José, deu experiência a ele. E ele foi ali, um governador de excelência na presença de Deus. Queridos amados irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Compartilhe ela com seus contatos, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu pedido de oração e creia sempre que Deus está contigo. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. E às 9 horas da noite estaremos aqui com a oração da noite. Não perca não, irmão, viu? Separe o tempo para você falar com Deus. Deus quer falar contigo, Ele quer ouvir a tua voz. Assim como Ele ouviu a voz de José, Ele ouviu a voz de Ana, Ele viu Davi. Ele vai te ouvir e vai te responder. Assim como Ele respondeu a Daniel, o inimigo queria impedir, mas o Senhor enviou um arcanjo ali. E o anjo pôde passar e entregou a vitória a Daniel. Assim é na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. Fica com Deus. E quando for às 9 horas da noite, estaremos aqui com a oração da noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.